O Tribunal Superior Eleitoral anunciou que vai enviar 2 representantes para acompanhar as eleições venezuelanas. A votação acontece no dia 28 desse mês. Eu converso com a repórter Carol Rosito, que está em Brasília, e tem as informações sobre o envio dessa equipe que a gente torce, mesmo sabendo que não tem muito resultado, para checar e confirmar que as eleições lá sejam limpas, mesmo sabendo que o histórico não é assim por lá. Boa noite, Carol. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A Corte Eleitoral aqui no Brasil, o TSE, decidiu enviar então os 2 servidores que vão poder observar em loco todo o processo eleitoral, as eleições marcadas para o próximo dia 28 de julho. Até inicialmente o TSE tinha dito que não iria mandar nenhum representante, Esse convite do Conselho Nacional Eleitoral foi enviado ao Itamaraty ainda em maio, aí depois por conta dos desdobramentos do Conselho ter barrado observadores da União Europeia. O TSE disse que não ia enviar, mas acabou voltando atrás e agora confirmou, então, que esses 2 técnicos vão, sim, acompanhar de perto as eleições no dia 28. Esse envio de ministros ou de técnicos para países, para conseguir ali acompanhar o tipo de eleição, isso é bastante comum em prático ali em países democráticos. A gente viu isso acontecendo aqui no Brasil também, nas últimas eleições em 2022, diversos observadores internacionais vieram aqui para o Brasil para passar sugestões, acompanhar todo o processo. Claro que a atenção maior em cima da Venezuela agora, até por conta de todo o processo, a campanha marcada por polêmicas, denúncias, conspirações dos 2 lados. Agora há pouco vocês mostravam vídeos tanto de Maduro como também de Maria Cora Machado falando de ameaças e aí, enfim, essa importância então dos observadores para tentar pressionar de alguma maneira ou garantir que as eleições aconteçam de maneira limpa e livres, Então, a importância aí agora do TSE confirmando o envio dos 2 técnicos do Tribunal Superior Eleitoral que vão fazer esse papel de acompanhar de perto esse pleito. A gente vai seguir daqui também acompanhando, Márcio, as eleições lá na Venezuela no dia 28, lembrando o contexto, Nicolás Maduro tentando a reeleição, ele que segue no cargo desde 2013 e concorre com um nome apoiado por Maria Corina Machado, que era então a candidata, mas teve a sua candidatura também barrada pelo Conselho Nacional Eleitoral. A gente está acompanhando de perto. Eu volto com você. Muito obrigado, Carol Rosito, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Eu converso agora com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Carolina Silva Pedroso. Professora, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Perguntar logo a princípio, em cima disso do que a Carol nos trouxe do TSE enviando observadores. Observadores internacionais tradicionalmente adiantam alguma coisa quando se trata de lisura nas eleições venezuelanas, professora? Olá, boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui e ajudar a elucidar um pouco esse cenário tão complexo da Venezuela, A observação internacional ela é fundamental porque ela traz um outro ponto de vista, sobretudo em um contexto altamente polarizado, Então, de um lado, a gente tem Maduro dando dessas declarações e também, muitas vezes, se colocando como vítima de supostos crimes e supostos complôs contra a sua vida. Maria Corina Machado também hoje disse que foi vítima de um atentado, enfim. Então, o clima lá é tão intenso de polarização que é importante ter, digamos, um terceiro ponto de vista desses observadores internacionais para que a gente tenha, de fato, acesso à informação de como essa eleição vai transcorrer. É importante dizer que até 2012 os processos eleitorais na Venezuela contavam com ampla observação internacional e aí nós estamos falando desde observadores profissionais das Nações Unidas até observadores internacionais de países, de organismos internacionais diversos. A partir de 2013, essa observação ficou mais restrita e nas últimas 2 eleições a gente teve uma participação principalmente de organizações internacionais mais ligadas ao governo de Maduro, Então, mais técnicos, mais profissionais ficaram distantes desse processo. Então, o fato de que o Brasil está enviando técnicos do TSE, outros países também estão enviando observação internacional, é extremamente importante para que a gente garanta, de alguma forma, que pelo menos a informação de como o processo eleitoral aconteceu chegue até nós. Como a senhora bem disse, nós mostramos as eleições acontecem em poucos dias.
E eu pergunto, como primeiro essa fala de Nicolás Maduro, dizendo que se ele perder haverá uma guerra civil, um banho de sangue. E claro, também essa denúncia de Maria Corina Machado, dizendo que o carro dela, o carro da equipe, sofreu os freios foram cortados. Cena de filme. Cena de filme. Como é que isso impacta entre o eleitorado? Ou as pessoas entendem que isso é normal e esse resultado dessa eleição já estaria definido? Olha, eu diria que o normal da Venezuela, da política venezuelana, é exatamente esse, né? São essas trocas de acusações. Normal, eu diria, pelo menos nesses últimos 25 anos, né? Desde quando o Chávez foi eleito e assumiu o poder em 99. Então, a gente está falando de um processo aí que, de certa forma, já se consolidou na cultura política do país. Né? Essa troca de acusações, ou seja, o outro lado é sempre o vilão e o culpado de todas as coisas ruins que acontecem, né? Isso é uma característica tanto do governo quanto da oposição. E essa dificuldade que, muitas vezes, aqui no Brasil, é vista como algo ruim, né? O fato de nós termos um centrão, de nós termos um grande bloco ali de partidos que, de alguma maneira, são necessários para compor uma coalizão governamental. Na Venezuela não existe essa possibilidade. Né? São lados tão extremos que a gente não consegue nem haver qualquer possibilidade de composição do centrão. E o que a gente está falando, quando Maduro fala, né, do banho de sangue, de guerra civil, eu acho interessante nós pensarmos sobre a perspectiva do que essas eleições representam para ambos os lados. É claro que um dos dois que eventualmente ganhar vai ser o chefe do executivo do país, mas a gente está falando muito mais do que isso. Eu vou dizer dois aspectos que eu considero fundamentais. O primeiro nós estamos falando do país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Boa parte desse petróleo controlado pelo Estado. Portanto, quem ganhar as eleições vai também controlar essa exploração do petróleo, essa renda petroleira. E um segundo aspecto que é muito importante da gente considerar é o fato de, exatamente por ser um contexto altamente polarizado, de não haver nenhuma possibilidade de conciliação entre as partes. Basta recordar, por exemplo, que foi preciso haver um acordo internacional mediado por um terceiro país, em Barbados, no final de 2023, para que houvesse eleições, para que uma data fosse estabelecida de eleições em 2024. Então, é um cenário muito atípico nesse sentido, né? Se formos comparar com países democráticos que têm já o calendário eleitoral regular, não é preciso haver um acordo entre as partes para que a eleição seja definida. Então, em última instância, o que eu quero dizer é o seguinte, a vitória nessas eleições vai determinar a sobrevivência política de um grupo ou do outro. E ambos os grupos me parecem que estão muito preocupados, porque uma das grandes dificuldades, eu vou dizer, eu que acompanho a Venezuela há muito tempo, como pesquisadora, né, que faço trabalho científico sobre a Venezuela, é muito difícil nós termos acesso a informações fidedignas da realidade venezuelana. Então, mesmo as pesquisas de opinião hoje sobre intenção de voto, elas são completamente díspares a depender da fonte. Então, tem pesquisas que dizem que o Maduro está com 60% de intenção de voto, enquanto o opositor tem 20%, e outras que apresentam um cenário exatamente oposto. Então, é muito difícil da gente ter essa percepção, até porque o voto lá não é obrigatório, é facultativo. Então, depende desse fator também do eleitor querer ir votar e confiar que esse processo, de alguma maneira, vai refletir a vontade da população. Só mesmo no dia da eleição a gente vai saber esse resultado e se é que ele será fidedigno ao que as pessoas votaram. Eu conversei com a professora Carolina Silva Pedroso. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Boa noite, professora. Boa noite, muito obrigada. Obrigado, senhora.